No caso da Índia, a Índia está tão próxima da Rússia e da China que podemos dizer que o Ocidente não consegue separá-la desses dois países, ou da coalizão, da OCS, e do que está acontecendo no Oriente. Estou falando da Rússia, da China e do tipo de alternativa que eles estão tentando criar. Novamente, é difícil dizer. Sabemos que às vezes a Índia é instável e, claro, eles são guiados, como muitas pessoas em muitos estados, por benefícios. Mas é óbvio que, no momento, o benefício está realmente com a China e a Rússia. Não há dúvida sobre isso. E, novamente, muitos esquecem. A Índia importa uma quantidade enorme de armamentos russos. E estamos falando de armamentos de ponta. Se alguém olhar para as fragatas mais recentes da Marinha da Índia, a classe Talwar, elas são essencialmente fragatas russas da classe Admiral Grigorovich. E você olha para o BrahMos, e então adivinha? A notícia de hoje, a Índia quer mais S-400. Então tire suas conclusões. E você sabe, eles também estão discutindo agora a questão do Su-57. E assim, a Índia sempre foi um grande cliente do complexo militar industrial soviético e russo. E posso te dizer uma coisa, eles evidentemente tiveram problemas com o desempenho dos Rafales, ao contrário do que aconteceu com o S-400, que o Modi elogiou sem parar. Então como posso dizer? E claro, tem a questão da energia. Vivemos em uma civilização que exige cada vez mais energia. E o Ocidente combinado não consegue fornecer isso. O único país que pode fornecer tudo isso é a Rússia. Algo assim acabou de acontecer, sabe? Então, quero dizer novamente, os benefícios estão aí. Andrei, um dos pontos que ela estava tentando destacar é que precisamos escolher entre guerra e paz, cooperação e confronto, ou cooperação de benefício mútuo versus um jogo de soma zero. E ela está falando diretamente com os Estados Unidos ao mencionar isso. Você acha que a China ainda teme que os Estados Unidos possam tomar algum tipo de iniciativa militar contra a China? Quero dizer, não é medo. Vamos colocar dessa forma. Não acho que a China tenha medo, especialmente desde que a China encontrou seu próprio caminho, por assim dizer, a partir de meados da década de 2010. E claro, a China tem a Rússia apoia a China, não há dúvida disso. Mas ninguém quer guerra, ninguém quer confronto. E você sempre precisa lembrar que Washington DC está cheia de malucos, basicamente pessoas insanas. Um dos motivos é que os Estados Unidos não sabem o que é guerra. Eles têm ideias teóricas sobre isso, mas ninguém nos Estados Unidos, ninguém, zero, incluindo militares, realmente entende o que é uma guerra continental. Eles nunca passaram por isso. Nenhum militar americano perdeu sua família, esposa, filhos, por fogo inimigo. Eles nunca tiveram suas casas queimadas. Sabe, eles simplesmente não têm. Eles não fazem ideia do que é isso. Todos esses veteranos também mataram alguém em algum lugar remoto, nunca defenderam suas famílias. Eles não sabem o que é. Eles não entendem a configuração psicológica de tudo isso, porque não tem nenhum ponto de referência, historicamente, culturalmente, seja como for. E, basicamente, a China entende isso. Eles perderam um número enorme de pessoas durante a ocupação japonesa e durante a guerra. Então, a China entende muito bem o preço. Os Estados Unidos não. O mesmo vale para a Rússia, por exemplo. Os russos têm medo de você? Eu digo que não. Mas há todo tipo de maluco, como foi o caso do governo Biden, que acha que eles são, sabe, invulneráveis porque são idiotas. Quero dizer, se você olhar para a educação militar, a maioria dos estrategistas americanos sabe, aqueles que estão próximos do poder se reúnem em Washington, D.C., a maioria deles são basicamente cretinos. Eles não entendem o básico do que isso implica e quais são as ramificações. Se você for algum senador idiota, não dá para explicar ao Lindsey Graham que o endereço dele é conhecido. Ele nem entende que sabe, os russos literalmente podem lançar mísseis que poderiam voar direto para a porta dele.
porque todos eles estão saturados com a propaganda de Hollywood, sem entender que, tecnologicamente, os Estados Unidos perderam a corrida armamentista de lavada. Não chega nem perto. É uma decisão por nocaute. Mas eles ainda acreditam em toda essa besteira, sabe? Porque não são pessoas instruídas. Eles são principalmente, sabe, pessoas formadas em humanidades, militantes, alienadas, economistas, cientistas políticos, gente que não faz ideia do que está falando. E como resultado, você tem essa postura agressiva, além do fato do que está acontecendo em termos da política externa geral dos Estados Unidos, que é controlada pelos sionistas e todo tipo de gente desse tipo. Eles os chamam de falcões de guerra. Na verdade, são covardes, a maioria deles, inclusive generais americanos, que seriam motivo de riso até mesmo em unidades táticas de baixo escalão na Rússia, por serem incompetentes. Então é por isso que você tem essa situação. É isso, sim, você tem que agir com cautela. Porque se você provocar algum grupo inseguro em Washington, D.C., e eles são extremamente inseguros, e narcisistas como Trump, por exemplo, quem sabe o que eles podem fazer? Novamente, você tem que tratar os Estados Unidos neste momento como um louco. E é isso que russos e chineses fazem. Mas militarmente, sim, se os Estados Unidos iniciarem qualquer tipo de guerra séria, eles deixarão de existir. É simples assim. O que posso dizer? Tem que ser constantemente lembrado às elites políticas e militares dos Estados Unidos que eles vão morrer, junto com suas famílias, suas propriedades. Vai virar basicamente um estacionamento, se eles não entenderem o que estão fazendo. Andrei, você se lembra do chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos no Japão? Ele disse que até 2025, durante o governo Biden, haverá algum tipo de conflito militar direto com a China. E isso foi de certa forma reiterado pelo embaixador dos Estados Unidos na OTAN, na Fox News. Veja o que ele disse, Andrei. Esses outros países estão tendo que responder. E você sabe, a China, eu vou destacar, a maioria dos equipamentos militares que eles exibiram nesse desfile eram tecnologias provavelmente roubadas dos Estados Unidos ou de nossos aliados. E sabe, eles não conseguiriam lutar contra os Estados Unidos, mesmo se tentassem. Nós somos a única superpotência mundial, com a maior e mais forte economia. E é isso que precisamos continuar fazendo. Precisamos continuar investindo em nossa defesa. E também precisamos garantir que continuemos protegendo o sonho americano e o empreendedor americano. Eles estão realmente fazendo isso, Andrei? Soldatovich é um imbecil, como se esperaria de qualquer produto do sistema educacional americano hoje em dia. O cara é um palhaço, e ele fala como se fosse 1984. É o tipo de duplipensar, na verdade nem é duplipensar, é só um conjunto de palavras que não tem significado. Elas não têm sentido algum. Ele repete os clichês. É lixo, essencialmente. Lixo verbal, diarreia verbal. Mas, de novo, ontem esse idiota do Jesse, seja lá qual for o nome dele, esse babaca convencido, com o perdão da palavra da Fox News, disse que o Força da Sibéria tem que ser explodido. Então não dá para explicar de outra forma. Basicamente, tudo que você tem atualmente nas elites políticas e midiáticas americanas são um bando de cretinos imorais, basicamente. Eles defendem o terrorismo, o que mostra que são fracos. E esse tal de Whittaker, sei lá, é só diarreia verbal. Ele fala coisas que nem entende. Pegue um general americano médio, ou qualquer professor, por exemplo, da Escola de Comando Estado-Maior em Leavenworth, Kansas. Eles nem passariam nas provas de admissão de qualquer academia militar russa séria. Eles não têm o básico. São todos esses demagogos de quadro branco que falam disso e daquilo, sem entender que os Estados Unidos nunca foram uma grande potência militar, em termos de forças terrestres. Sempre tiveram uma grande marinha e uma força aérea impressionante. Mas, por outro lado, nunca travou uma guerra de verdade que realmente venceu. Sempre perde, sabe?
E quando você fala dessas pessoas e fala desse meio militar, político, seja lá o que for, é basicamente uma cabala, sabe? Uma câmara de eco. É um culto da morte. Eles repetem todos aqueles mantras. Alguns deles acreditam nisso, que é patético, sabe? Mas quando você olha para eles, um país que venera Patton como um grande general, tem algo errado com esse exército, se eles o veneram assim. Isso significa que eles não conhecem a história militar, não entendem arte operacional e operações. E nós vimos isso. Vamos lá. Vimos aquele belo planejamento da contraofensiva. Foi o planejamento de pessoas como Domagoj Gooder, esses caras de alto nível, pessoas respeitáveis, e eles mataram mais de 160 mil soldados. Eles nem sequer chegaram à primeira linha de defesa. Mas isso mostra que, basicamente, eles são amadores, essencialmente. Sabe, eles operam dentro desse amontoado, desse monte de teorias militares que não tem nada a ver com a guerra real. Mas você não consegue explicar isso para eles, porque são arrogantes. Para alguns, a arrogância é, na verdade, o outro lado de uma insegurança total. Porque a única coisa que você sempre pode pedir para essas pessoas no Pentágono é: me mostre o dinheiro, me mostre os resultados. Show me the money. Show me the record. You lost all your wars. You cannot even freaking... Vocês perderam todas as suas guerras. Vocês nem conseguem planejar suas operações por divisão, quanto mais por grandes exércitos. Eles simplesmente não têm experiência nisso. Eles ainda se apegam, sabe, ao que foi a Guerra do Golfo 1.0 de verdade. Quero dizer, se eu disser que acabei de sair e dei uma surra em uma criança de 5 anos na caixa de areia, isso me deixa orgulhoso? Não, mas eles realmente não estudam nada. Realmente não estudam. Olhe para... E sabemos que, por exemplo, o nível acadêmico, ou melhor, a falta dele, em todas essas academias militares, especialmente quando você olha para a Academia Militar de West Point, não sei, é simplesmente inacreditável. Por que a Índia decidiu participar? Foi por causa das negociações, porque tivemos o ministro das Relações Exteriores da China indo à Índia antes disso. Parece que eles oficialmente fizeram tudo o que podiam, sabe? Facilitaram o processo de tomada de decisão por parte dos indianos. Qual a sua opinião sobre isso? A Índia ia participar. A questão é em que nível de participação e qual seria o resultado. Veja, a Índia e a China vêm tentando reparar as relações há algum tempo. No ano passado, ou há 2 anos, acho que foi em Kazan, sabe? O Putin reuniu o Modi e o Xi, e havia essa promessa de reparar as relações. Mas sabe, eles têm alguns grandes pontos de discórdia. E um dos maiores é a segurança de fronteira, que ainda é um problema. Sabe, as pessoas tendem a esquecer que em 2020, soldados indianos e chineses estavam se matando naquela fronteira. E continuam existindo altos níveis de tensão até hoje. Também há preocupação com o comércio, com a dominação econômica da China na região do Indo-Pacífico, e preocupações por parte da Índia de que, se não desenvolverem a capacidade de reagir contra a China, acabarão enfraquecidos pela dominação econômica chinesa. Também há preocupação com a relação da China com o Paquistão. E acabou de haver uma guerra armada entre Índia e Paquistão, na qual o apoio militar chinês ao Paquistão desempenhou um papel fundamental. E acho que a Índia também está preocupada com o aprofundamento das relações entre Rússia e China. A Índia sempre teve a Rússia como um pilar para suas aquisições militares e coisas desse tipo, e agora vê relações mais próximas entre Rússia e China. Então, houve muito ímpeto por parte da Índia para talvez frear um pouco o entusiasmo em se envolver totalmente com o BRICS e com a SQO, e adotar uma postura mais cautelosa para ver o que o Ocidente poderia oferecer. Mas o que a Índia descobriu é que o Ocidente não oferece nada, especialmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos procuram tratar a Índia como uma propriedade colonial, exigindo que a Índia viole questões críticas de sua soberania em relação às escolhas que faz.
por exemplo, em segurança energética, sobre onde obter seu petróleo. E isso foi o ponto crucial, porque não sei se Modi teria ido à China de outra forma. Ele provavelmente teria enviado seu ministro das Relações Exteriores, algo assim. Mas Modi foi como um sinal claro aos Estados Unidos, ao presidente Trump, de que a Índia não vai ser intimidada pelos Estados Unidos, que impuseram tarifas pesadas à Índia, sanções secundárias, por assim dizer, por continuar comprando energia russa. Eu acho que isso é uma mudança estratégica. Ainda existem muitos problemas, mas os indianos, junto com os russos e chineses, iniciaram um diálogo que visa superar esses problemas e solidificar a relação. Agora que ela está unida por suas objeções comuns à busca dos Estados Unidos pela hegemonia global, baseada em uma ordem internacional, baseada em regras, da qual Rússia e China se afastaram há muito tempo, e agora parece que a Índia também está se afastando. This is very problematic for the United States. This is something that can break. Isso é algo que pode quebrar a espinha dorsal econômica dos Estados Unidos, isolar dramaticamente o país no cenário global. Sabe, não vou sentar aqui e dizer que não há chance de os Estados Unidos repararem as relações, mas diria que neste momento, dado o péssimo aconselhamento que Donald Trump está recebendo de seu secretário de Estado, secretário do Tesouro e outros, não parece que o governo Trump tenha nem o desejo, nem as ferramentas necessárias para consertar as relações com a Índia. Vladimir Putin e Xi Jinping certamente têm, e parece que isso vai entrar para a história como um daqueles pontos de decisão estratégica em que os Estados Unidos finalmente empurraram a Índia para fora do muro e para os braços da China e da Rússia. Não é incrível que Donald Trump diga que é tarde demais para a Índia voltar atrás? Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Que é tarde demais para a Índia ter uma relação melhor com os Estados Unidos. Porque veja a situação entre a Rússia e a China. Eles estão em uma espécie de parceria que ninguém consegue separar. E eu não sei quanto tempo vai levar para o governo em Washington entender a realidade e a natureza da relação que a Índia tem com a Rússia e a China. Me parece que no futuro próximo vai ser tarde demais para os Estados Unidos melhorarem isso, assim como aconteceu no caso da China e da Rússia. Se aplicarmos formas tradicionais de pensar a esse problema, não faz sentido algum. Quero dizer, Donald Trump está literalmente cometendo suicídio geopolítico neste exato momento e de forma voluntária. Tão voluntária que faz a gente se perguntar se isso é deliberado ou não. Quero dizer, você e eu, sabe, começamos a conversar como se isso fosse um grande erro por parte dos Estados Unidos. Mas sabe, passei muito tempo me perguntando, o quê? Por que ele faria isso? É tão obviamente claro que isso vai levar ao fracasso, a menos que o fracasso seja exatamente o que ele está tentando alcançar. E por que eu pensaria isso? Acho que Donald Trump, quando analisamos discursos passados que ele fez, já falou sobre os Estados Unidos estarem praticamente sobrecarregados de compromissos ao redor do mundo. Assumimos o papel de policiais do mundo. Nos comprometemos aqui, ali e em todo lugar e diluímos nossa força. E então você observa algumas das políticas fundamentais que ele adotou. Acredito que Trump está caminhando para uma América fortaleza, que Trump está, na verdade, tentando se desvincular de enredamentos e, de muitas maneiras, incentivar o surgimento de estruturas de poder que criariam um equilíbrio no mundo de hoje. A ordem internacional baseada em regras simplesmente não funciona. Está desmoronando. É um caos. E se os Estados Unidos continuarem tentando consertar isso, vamos afundar. Isso é como tentar fazer o Titanic flutuar depois de bater no iceberg. É hora de pular do Titanic e embarcar no navio de resgate para completar a viagem. E eu acho que a única coisa que faz sentido para mim é que Donald Trump está realmente empenhado em criar um bloco econômico América do Norte e Sul, dominado pelo dólar, dominado pelos Estados Unidos,
para ter uma Europa fraca e submissa, que estará ligada à América tanto em termos energéticos quanto em relação ao dólar. O mesmo com o Japão e a Coreia do Sul. E agora, o que foi feito é que conseguiram preservar algum tipo de domínio do dólar, que permitirá que ele sobreviva, mesmo depois que o resto do mundo, o sul global, abandone o dólar, que é o caminho que russos, chineses e indianos estão seguindo agora. Agora, isso não é algo que Donald Trump possa articular publicamente. Em primeiro lugar, haveria muita oposição a ele. Então ele está usando ativos, e uso ativos entre aspas, como Marco Rubio e o secretário Scott Bassett e outros, sabe? Para criar essa coisa de a América é dura, a América vai insistir nisso e naquilo. E eles estão liderando a imposição de sanções e o isolamento dos Estados Unidos. Enquanto isso, Donald Trump está solidificando a Fortaleza América. Acho que ele está focado em trazer Canadá, México, América Central e América do Sul para o seu controle. Um dos seus objetivos estratégicos, acredito, é colocar a Venezuela sob controle americano. Lá tem uma quantidade enorme de petróleo. Isso é muito poder. São muitos recursos. Estabilidade a longo prazo. E acho que ele também está tentando quebrar a influência da China na América do Sul. Não sei como ele vai fazer isso, mas você e eu já conversamos sobre o Brasil no passado e sobre o fato de que existem forças políticas significativas no Brasil que se opõem ao Lula, ao BRICS e coisas do tipo. E eu acho que a CIA está se divertindo muito agora, no Brasil e na América do Sul, jogando seus jogos, recrutando pessoas, alinhando pessoas, minando pessoas, para gerar instabilidade na região, de modo que os Estados Unidos possam nomear os autocratas que preferem. Não sei se isso vai dar certo, mas é essa a direção que vejo os Estados Unidos tomando, com Marco Rubio liderando o movimento. Quero dizer, por que ele foi nomeado secretário de Estado? Não porque ele seja a favor da paz com a Rússia, nem mesmo porque seja um grande sionista. Ele foi nomeado secretário de Estado porque seu grande foco é a Venezuela e a América do Sul. Esse é o assunto dele, é o projeto dele, é a especialidade dele. E agora ele está totalmente envolvido. Sabe, não estamos desistindo da Groenlândia, não estamos desistindo do Canadá, e o Trump acabou de fazer uma proposta ousada aos sul-coreanos para que vendam terras aos Estados Unidos, ou deem terras aos Estados Unidos, onde fica a base militar, para que seja solo americano. Eu não sei onde isso vai dar, mas posso dizer que o futuro econômico da Coreia do Sul e do Japão estará intimamente ligado aos Estados Unidos, porque conseguimos aliená-los do resto do mundo. Eles só têm uma saída. A Europa está quebrada, e a Europa não terá escolha, a não ser se unir sob o controle americano. E essa é a Fortaleza América que vejo se formando. Para que isso aconteça, precisamos resolver o problema da Índia. E o que quero dizer com isso é que precisamos cortar os laços com a Índia. Não sei se isso é certo. Isso é só isso. Sou eu tentando entender o que faz sentido, porque nada mais faz sentido. Nada faz sentido quando ele está fazendo isso. Quero dizer, estamos jogando a Índia nos braços da Rússia e da China. Por quê? Acho que a resposta é clara. Porque a Índia, de muitas maneiras, representaria uma pílula de veneno, ou uma potencial pílula de veneno, para a relação Rússia-China. Porque há muitos problemas entre Índia e China que não vão desaparecer. A fronteira é o grande problema. E ao forçar a Rússia e a China a trazerem a Índia totalmente para esse relacionamento, você faz com que eles abracem a Índia. E agora eles têm que lidar com o veneno que é a Índia. A Índia é puro veneno. Há muitos problemas associados à Índia, sabe? E eu não sei, não acho que isso vai acabar sendo o trio dos céus. Isso vai ser o trio do inferno. E acho que esse é outro objetivo aqui. Criar problemas para a Rússia e a China. Problemas indiretos. E de novo, a CIA está por trás de tudo isso. Esse é o pensamento e o modelo clássico da CIA. É a única maneira que consigo explicar. Não vou sentar aqui e dizer que isso é ouro puro e que é exatamente, sabe?
que isso é verdade. Isso é especulação, mas nada mais faz sentido. Nada faz sentido. Nothing makes any sense. Why would you literally cut it? Por que você literalmente isolaria a Índia e a incentivaria a se aproximar da Rússia e da China? Não é porque você quer que esses três países se entendam. É porque a Índia é uma pílula venenosa que você está oferecendo aos russos e chineses. E por causa da realidade geopolítica que você criou, Índia e China, quer dizer China e Rússia, estavam dispostos a aceitar a Índia. Vamos ver no que isso vai dar. Para mim, a história maior é a Rússia e a China, e a finalização desse enorme acordo energético que literalmente põe fim em grande escala às relações energéticas entre Rússia e Europa. O gás que está sendo enviado para a China deveria ser enviado para a Europa ao longo das próximas décadas. Agora, ele vai para a China. A Rússia agora tem uma fonte de renda muito dedicada. Isso é muito estabilizador para a economia russa. E é devastador para a Europa, porque agora garante que o futuro da Europa será comprar energia muito cara de pessoas, provavelmente a mesma energia que está sendo extraída da Rússia neste momento, indo para a China. Então os chineses recebem, convertem em gás natural liquefeito, colocam em um grande navio, dão a volta pelo cabo até a Europa e vendem de volta aos europeus por 3 a 5 vezes o preço. Sabe, eu não me importo. A Europa cortou a própria garganta nessa. Mas para mim essa é a grande história. O fato de que eles finalmente, depois de, você sabe, a China não querer se envolver. Essa é a estupidez do Trump. Porque, na verdade, a China por muito tempo hesitou em fechar esse acordo. E a Rússia também. A Rússia tem preocupações com o Extremo Oriente e a China com a demografia e com o que vai acontecer à medida que a população chinesa cresce. Eles estão procurando terras, olham para o Extremo Oriente e não há russos nessas terras. Existe muita paranoia em relação a isso. Os chineses também não querem se limitar ou se vincular à Rússia e ficar dependentes da energia russa a longo prazo. Eles estavam buscando alternativas. Eles gostam dessa diversidade, dessa segurança energética que vem com a diversidade. Não. Obrigado, Estados Unidos. Graças a Donald Trump, China e Rússia agora decidiram, estamos juntos pelos próximos 30 anos ou mais. E essa é a grande história. Eu acredito que essa é a maior notícia vinda da escola, essa relação energética, porque é isso que destrói a Europa. E também, de novo, eu só fico me perguntando por que Trump continua falando sobre pivotar para o Pacífico. Agora você não vai pivotar para o Pacífico, porque não há como enfrentar essa dupla. E eu acho que isso é deliberado, porque não acho que Donald Trump esteja buscando uma guerra contra a China. Acho que ele quer se desvincular da China. Acho que ele quer criar uma América fortaleza. Acho que a China não está buscando nenhum tipo de conflito militar com os Estados Unidos. Como Xi mencionou no dia da vitória, ele disse que a humanidade, mais uma vez, precisa escolher entre paz e guerra, diálogo e confronto, cooperação, em que todos ganham, ou um jogo de soma zero. O que você achou do desfile na China? Eles mostraram muitas armas, mas não se trata de atacar outros países. Eles estão usando esse tipo de exibição para mostrar que estão preparados para se defender e para proteger o que conquistaram até agora. Sim, você sabe, o que todo mundo está focado são os DF-5C que foram exibidos no desfile. Meu Deus, essa é a primeira vez que vemos o DF-5C. Mas já vimos o DF-5, ele existe há muito tempo. É um míssil muito grande movido a combustível líquido. Não é muito bom. Não é muito bom. Sabemos o que é. Ele fica em túneis e montanhas, mas precisa ser retirado do túnel, depois erguido e então abastecido. Leva 2 horas para abastecê-lo. 2 horas. Satélites detectam isso. O tempo de voo de um míssil de contra-ataque é medido em dezenas de minutos. Então, se eles começarem a tirar seus DF e abastecê-los, eles serão destruídos. Então, por que enfatizar o DF-5? Porque é claramente uma arma de dissuasão. Não é uma arma de primeiro ataque, é uma arma de dissuasão.
O novo DF-5C tem 12 ogivas a bordo. É um grande míssil. Mas os chineses enfatizaram o seguinte. Eles disseram, temos dissuasão nuclear. Eles poderiam ter enfatizado de forma mais direta seus DF-41, que são movidos a combustível sólido e estão sendo instalados em silos no oeste da China. Estes são, potencialmente, armas de primeiro ataque. Eles poderiam ter destacado esses, mas o que todo mundo está focando são os DF-5, uma arma de dissuasão. O desfile foi claramente uma demonstração de força, mas também acredito que foi uma demonstração de orgulho. Quero dizer, vamos ser totalmente honestos aqui. Você não vence guerras com tropas de desfile. Quero dizer, elas são bonitas de se ver. Deus, é impressionante a quantidade de disciplina e treinamento necessários para fazer aquilo. Mas não são tropas de combate. Essas são tropas de desfile. Eles passam todo o tempo aprendendo a marchar assim. E se você aprende a marchar desse jeito, não aprendeu a lutar. Devemos ter isso em mente ao assistir essas exibições. Agora, isso não significa que a China não tenha tropas capazes de lutar. Tenho certeza de que tem. Tenho certeza de que eles têm tropas agora mesmo enfrentando Taiwan que são totalmente capazes de travar uma guerra. Mas isso não foi o que foi mostrado. Há um motivo pelo qual os Estados Unidos não fazem isso, porque temos pequenos contingentes de tropas cerimoniais. Os fuzileiros navais têm o 8º, sabe, guarnições em Washington, D.C., Acho que são 3 companhias de fuzileiros navais dignos de desfile, muito bons. Eles fazem a equipe de demonstração silenciosa. Eles têm uma banda. Eles fazem coisas realmente boas. O exército tem, você sabe, o regimento que guarda o túmulo do soldado desconhecido, que também é uma unidade cerimonial. A Marinha, a Guarda Costeira e a Força Aérea também têm unidades cerimoniais, e elas são usadas em funerais e grandes eventos. Mas nós não temos uma divisão de soldados dignos de desfile, porque, posso falar pelo Corpo de Fuzileiros Navais, estamos ocupados demais aprendendo a travar guerra. Estamos ocupados demais descobrindo como matar pessoas, não como marchar e parecer impecáveis. Nós fazemos isso, sabemos marchar, mas não é o nosso foco. Então, qualquer pessoa militar olha para os chineses e pensa, muito bom. Quero dizer, o mesmo com os russos no dia da vitória. Impressionante pra caramba, impressionante pra caramba. Mas você sabe, o que realmente importa são os soldados de combate e como eles se saem no campo. Essa é a verdadeira medida. E o que a China fez foi dar um verdadeiro show. Eles têm todo o direito. É o 80º aniversário da derrota do Japão Imperial. E é importante para a China, Rússia e Coreia do Norte fazerem um desfile como esse, porque vivemos em uma época em que o Ocidente está reinventando a história. Já vimos, na celebração do 80º Dia da Vitória, Donald Trump e outros tentando indicar que não foi a União Soviética que derrotou a Alemanha nazista, foram os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, e a União Soviética estava meio que lá. Mas eles não teriam conseguido sem nós. Nós éramos os melhores. É absurdo. O mesmo acontece com a derrota do Japão. Sim, quero dizer, venho de uma formação no Corpo de Fuzileiros Navais. Nós, sabe, ganhamos experiência em campanhas de conquista de ilhas, quero dizer, Guadalcanal, Tarawa, Iwo Jima, Okinawa, Peleliu, Saipan, Guam, e por aí vai. Essas foram as batalhas que construíram a reputação do Corpo de Fuzileiros Navais. Mas sabe, em termos de escopo e escala do que os russos ou soviéticos estavam fazendo com os alemães, essas eram batalhas pequenas, ilhas minúsculas, combates intensos, sangrentos, importantes para avançar nossa capacidade aérea, nossa capacidade de projeção aérea. Iwo Jima foi capturada porque precisávamos de um campo de pouso para os bombardeiros retornarem do Japão, que de outra forma teriam se perdido no Pacífico. Sabe, essa foi uma guerra naval no Pacífico. E mesmo assim, quando tudo terminou, a maior parte do poder de combate do Japão ainda não havia sido engajada. Quero dizer, o exército de Kwantung, operando na Manchúria e na Coreia, mais de 1 milhão de homens, as forças japonesas ali continuavam lutando na China e no Sudeste Asiático ocupado.
Milhões de homens ainda não haviam sido engajados. E foi a China que quebrou a espinha das forças japonesas na China continental. Foram os russos, a intervenção dramática dos russos em agosto de 45, que destruíram o exército de Kwantung, quebraram sua espinha dorsal. E isso, em última análise, combinado com as 2 bombas atômicas, fez o Japão dizer, ok, acabou para nós. Mas sim, os Estados Unidos deveriam ter estado naquela cerimônia. Quero dizer, deveríamos ter estado lá. Deveríamos ter estado em Moscou porque realmente desempenhamos um papel nesta guerra. Um papel importante, um papel crucial. Fomos dos grandes aliados, uma forja da democracia. Nosso programa de empréstimo e arrendamento ajudou a manter os soviéticos na luta. Estávamos ajudando os chineses com o HAMP, transportando equipamentos sobre o Himalaia para garantir apoio logístico às forças chinesas. Tivemos os tigres voadores, o pessoal do Chenoute, realizando operações aéreas contra os japoneses. E claro, ao que fizemos depois de Pearl Harbor, a enorme campanha em que construímos essa marinha gigantesca e fomos conquistar o Pacífico. Deveríamos ter estado lá porque realmente desempenhamos um papel muito importante nessa vitória. E deveríamos ter estado lá para honrar o papel desempenhado pelos chineses, russos e norte-coreanos. Quero dizer, você tem que respeitar a sua história. Você tem que respeitar a totalidade da história. E tudo precisa ter um equilíbrio. E o que Donald Trump fez é vergonhoso. É vergonhoso fingir que fomos nós que vencemos a Guerra do Pacífico. Que os chineses não tiveram nenhum papel. Que os chineses devem sua liberdade a nós. Sério, Donald? Você sabe, a grande maioria do nosso apoio, acho que quase a totalidade, foi para os chineses nacionalistas, que também estavam lutando contra os comunistas ao mesmo tempo. Foram os comunistas que expulsaram os nacionalistas no final dos anos 1940. Então os comunistas chineses não devem nada para nós, sabe? Quero dizer, exceto indiretamente. Nós só precisamos aprender nossa história aqui. Precisamos ser respeitosos com a história. Sabe, nós não reconhecemos o papel desempenhado pelos russos, que perderam centenas de milhares de homens para quebrar a espinha dorsal do exército japonês. O que teria acontecido se a Rússia não tivesse entrado? O que teria acontecido se o Japão tivesse retirado essas forças para as ilhas principais e feito os Estados Unidos entrarem e expulsá-los à ponta de baioneta? Quantas vidas americanas teriam sido perdidas fazendo isso? É a mesma coisa. Não respeitamos o que os soviéticos fizeram na Europa e não respeitamos o que os soviéticos, os chineses e os norte-coreanos fizeram no Pacífico. Estamos focados unicamente em nós mesmos. E, de certa forma, desonramos o sacrifício dos americanos que morreram lutando contra os japoneses e contra os alemães, porque não acho que exista um só deles que gostaria de ver seu papel diminuído ou exagerado. O que eles fizeram foi heróico. O que eles fizeram foi essencial para a vitória. E isso deve ser reconhecido como tal. Mas ninguém quer receber crédito por algo que não fez. Ninguém quer isso. As pessoas querem, se você vai receber crédito, que seja pelo que você fez. E o que fizemos foi muito. O que fizemos foi suficiente. O que fizemos foi ajudar a criar as condições para a vitória. Mas ninguém quer receber glória que pertence a outros. E devemos reconhecer, os americanos não entendem o que estava acontecendo. Estamos focados em Guadalcanal. Por que não? Foi uma batalha importante. Mas enquanto a batalha de Guadalcanal acontecia, estávamos cientes das grandes batalhas terrestres sendo travadas na China continental, das grandes batalhas terrestres sendo travadas no Sudeste Asiático. Quero dizer, alguns americanos têm um conhecimento periférico dos Marauders de Merrill, e você sabe da guerra entre japoneses e britânicos na fronteira da Índia, em Burma, mas não muito. Não presta muita atenção a isso. Estamos ocupados demais nos preocupando com, você sabe, essas batalhas relativamente pequenas sendo travadas nessas ilhas pelo Pacífico. Estamos cientes da ofensiva russa que quebrou as costas do exército japonês,
as batalhas de Khalkhin Gol e outras batalhas que foram travadas, a captura de Port Arthur, quero dizer, os russos perderam centenas de milhares de homens nessas lutas. Centenas de milhares. Isso não foi pouca coisa. Isso foi uma guerra terrestre em grande escala. E nós simplesmente ignoramos isso. Somos totalmente ignorantes quanto ao papel desempenhado por nossos aliados na derrota estratégica da Alemanha nazista e do Japão imperial. Quando esse tipo de mudança chega a Washington, a responsabilidade agora é sua, Donald Trump. Não é do Joe Biden. Você é o presidente dos Estados Unidos. Lembre-se, ele está em seu segundo mandato como presidente. Seu primeiro mandato foi antes de Joe Biden. As pessoas precisam começar a analisar mais de perto a política externa de Donald Trump durante sua primeira administração e as decisões que foram tomadas em relação à Rússia, China, Índia, porque Donald Trump é singularmente responsável pelo mundo como ele é hoje. Ele iniciou um processo que Joe Biden herdou. Joe Biden não se desviou dos objetivos e metas de política externa de Donald Trump de forma substancial. A política em relação à Ucrânia foi uma continuação da postura muito agressiva que Donald Trump havia adotado. Essa ideia de que não teria havido guerra se ele fosse presidente é absurda. Teria havido uma guerra. Essa guerra era inevitável porque Donald Trump era incapaz de fazer as concessões necessárias para evitar uma guerra. E essa guerra teria acontecido. É apenas conveniente para ele agora colocar toda a culpa em Joe Biden. Mas não foi Joe Biden quem colocou 20 estações da CIA na Ucrânia entre 2017 e 2021, quando Donald Trump deixou o cargo. Não foi Joe Biden quem adotou políticas muito agressivas contra a China, políticas de guerra comercial, políticas sobre Taiwan que afastaram ainda mais a China. Joe Biden simplesmente continuou essas políticas. Não foi Joe Biden quem afastou a Índia, foi Donald Trump, ao se opor à venda de armas russas, etc. Então Donald Trump vive num mundo de faz de conta, uma terra de fantasia criada por ele mesmo. Sabe, eu acho que a diferença entre antes e agora é que hoje ele tem uma visão de mundo que está pronto para implementar de forma agressiva. Acho que no primeiro mandato ele tinha conceitos vagos, mas realmente não sabia o que queria alcançar ou como pretendia fazer isso. Mas o tempo que ele teve entre o primeiro e o segundo mandato, observando Joe Biden, permitiu que ele desenvolvesse uma visão que acredito que ele está tentando implementar hoje. Mas para fazer isso, ele precisa se distanciar das políticas do passado. E ele faz isso usando Joe Biden como um veículo conveniente. Coloca toda a culpa em Joe Biden. Mas a verdade é que quase todos os problemas que Donald Trump enfrenta hoje são problemas que foram criados por ele mesmo em seu primeiro mandato.